Primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, no capítulo 1, versos 3 até o 13. Eu vou ler, eu vou pedir que os irmãos acompanhem com bastante atenção em suas Bíblias. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Chamou Deus à luz de dia e às trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre águas e águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento de céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento de águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas. Produzam a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie. Esse trecho é muito importante. Aqui já há um destaque que a gente vai precisar fazer. É uma das lições do nosso sermão essa noite. Cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Meus irmãos, um dos objetivos de Moisés ao escrever o Pentateuco, como nós falamos no domingo passado, um de seus objetivos principais era reorientar a visão teológica, a visão de mundo do povo de Deus que estava prestes a herdar a terra prometida. Afinal de contas, eles viveram por 400 anos sob o regime religioso, educacional e social dos egípcios. Eles haviam absorvido ao máximo a cultura egípcia. Eles haviam saído do Egito. É uma das análises teológicas que nós fazemos quando o povo inicia a sua peregrinação no deserto rumo a Canaã. Eles haviam saído do Egito, mas o Egito não havia saído dos corações deles, ao ponto de, em alguns momentos, eles desejarem voltar ao Egito, regressar ao Egito, para que novamente estivessem sujeitos à escravidão, comendo das abóboras, dos cebolões e da lavagem que era servida aos escravos. Então veja que a mentalidade, a vida deles estava muito direcionada a uma condição de escravidão. Porém, agora eles estavam prestes a adentrar na terra prometida, que estava ocupada por 7 nações que sustentavam uma visão de mundo equivocada sobre o que se pode perceber, sobre a realidade e especialmente sobre a origem da vida. Então eles saem do contexto de escravidão, que havia equívocos na cosmovisão, e eles iriam adentrar numa terra que também estava tomada por 7 povos, que também não sustentavam uma vida de piedade diante do Deus Todo-Poderoso. Moisés intenta aqui, no Pentateuco, evidenciar, demonstrar de forma inequívoca a superioridade do nosso Deus em relação a qualquer divindade engendrada ou inventada, elevada pela mente humana. A intenção de Moisés é essa. É demonstrar o Deus Todo-Poderoso. Ele também queria explicar a razão de ser, como nós falamos na última mensagem, a razão de ser de algumas leis estranhas a esse povo recém-escravizado. Nós exemplificamos até. O escravo não tem dia de folga. O escravo trabalha 7 dias por semana. Ele não tem momento de... Ele não sabe o que é folga. Ele não sabe o que é férias. Ele não sabe o que é lazer. E Deus cria o mundo em 6 dias e nos
como ele descansa, para exemplificar. Então, para entender o que era o Shabat, o que era o dia do Senhor, o que era esse dia de descanso. Queria, portanto, oferecer base teológica e moral para a conquista e permanência na terra prometida. Está caindo? Me dá o de mão, por favor. A gente vai falar em Gênesis várias vezes, né? Então, Moisés queria dar essa base, essa fundamentação teológica e moral para a conquista e permanência na terra prometida. Tanto que no livro de Deuteronômio 28, os irmãos vão ver as bênçãos da obediência e a maldição decorrente da desobediência. O povo precisava dessa fundamentação. Com que direito eles poderiam entrar na terra de Canaã e conquistá-la? Porque o Deus Todo-Poderoso é o Criador do céu, da terra e de tudo que há. E Ele quis, por sua livre e espontânea vontade, dar ao povo da aliança aquela terra. Então, somente por conta disso, essa era a fundamentação da sua conquista. Nos primeiros versos, nós aprendemos que Deus está acima da sua criação. Nós aprendemos que Deus sempre existiu, Ele não foi criado, Ele não teve início, Ele é eterno. Nós aprendemos que Deus é poderoso, isso vai se tornar cada vez mais evidente à medida que nós vamos avançando na narrativa sobre a criação. O poder de Deus está em evidência. Nós aprendemos também que esse Deus é pessoal, Ele não é uma energia, uma força impessoal, do caos ter pessoalidade, do nada, do Big Bang, da destruição ter pessoalidade. Você amar uma pessoa, amar uma esposa, amar filhos, da destruição não pode vir ordem e não pode vir pessoalidade, ainda que seja por trilhões de anos. Isso fere a razão, isso fere até mesmo as suas relações que você tem constantemente. Por que você ama o seu filho? Por que há tanta pessoalidade? Porque o nosso Deus é assim. E nós vamos ver, não no próximo, acho que já no próximo, que o Senhor, nós fomos criados à imagem e semelhança desse Deus. Então Deus é pessoal, e além de pessoal, Ele tem um propósito, uma finalidade para tudo que foi criado. Tudo tem função devidamente delineada pelo Senhor. E tudo aquilo que está, digamos, disfuncional, gera consequências. Então tudo tem função. O relacionamento afetivo é heterossexual. Esse é o relacionamento que está dentro da função estabelecida pelo Senhor. O relacionamento homossexual é disfuncional. É disfuncional, está fora daquilo que Deus planejou e trará consequências. Seja a saúde, seja as emoções, seja a sociedade. Imagine uma sociedade cuja maioria dos seus cidadãos sejam homossexuais. Estará fadada à não reprodução. Dois iguais não reproduzem. Não reproduzem. Não adianta querer ferir a biologia, não reproduz. Então, a partir do momento que a criação se torna disfuncional, ela está indo de encontro à ordem criacional, à maneira como Deus estabeleceu a sua criação. Então, ela tem propósito, ela tem função. Nós vimos também que Deus criou tudo ex nihilo, ou seja, a partir do nada. Não existia uma massa grande a ser trabalhada, um caos. Quem é que estava lá no início para ver isso? Isso foi comprovado em laboratório? Nunca! A ciência está tentando comprovar que Deus não existe, não conseguiu ainda. E não vai conseguir. Não tem como comprovar. Quem estava lá no início e viu que era uma massa informe? Gênesis diz que ex nihilo, do nada. Deus não precisa de matéria-prima para criar. E nós terminamos a nossa última mensagem no verso 2,
com o Espírito de Deus pairando por sobre as águas, como que uma galinha que está chocando os ovos para que esses ovos venham à luz. O restante desse capítulo é a descrição de como Deus tornou o nosso mundo habitável, o nosso habitat, como nós chamamos na teologia. Como Deus encheu, povoou esse mundo de vida. Irmão, se você for num parque, no meio do mato, tem vida. Muita vida, muito bicho, muitos animais. O mundo está povoado de vida. Eu estava vendo uma reportagem esses dias, eu não lembro aonde foi isso, na Antártida, eles dizendo que lá tem muita vida congelada, muita vida, debaixo de uma montanha de gelo, não sei quantos quilômetros de gelo, tem vida. O nosso mundo está assim. Então aqui nós temos a preparação para que o nosso habitat receba esses variados tipos de vida. E aí a pergunta, né? Os dias criacionais foram literais ou simbólicos? Há uma grande discussão em torno disso. Há teólogos, até mesmo conservadores, que têm uma posição divergente da maioria dos conservadores, mas por estarem afeiçoados a tornarem o seu discurso mais palatável ao mundo. Deus não precisa disso. Nós precisamos apenas ler o que está no texto, explicar o que está no texto. Se você vai crer ou não, isso aí é uma obra do Espírito Santo. Isso aí já não cabe a quem está pregando. A posição conservadora, na sua maioria, sustenta que esses dias foram literais. Literais. Certa feita, alguém questionou a um crente, não aquele menininho, mas a um crente, se ele era tão ingênuo a ponto de acreditar que um homem havia sido tragado por um grande peixe, ficado submerso 3 dias, e ao cabo desses 3 dias esse homem foi regurgitado, vomitado numa praia qualquer, e sobreviveu a 3 dias no ventre de um grande peixe. Ele disse: olha, isso aí você sabe que é impossível, isso aí não existe, não é verdade? E o crente disse o seguinte: olha, se Deus tivesse dito que ele, o profeta, tivesse engolido o grande peixe e vomitado o grande peixe, ainda assim eu teria que acreditar no Senhor. Se os descrentes têm dificuldades de acreditar que Jonas foi tragado por um grande peixe, 3 dias no ventre desse peixe, sem ser digerido, eles vão ter muito mais dificuldade de acreditar que Cristo morreu por 3 dias e ressurgiu dos mortos, que é o centro da nossa fé, que é o cerne da nossa fé. Então nós cremos, irmãos, que foram dias literais, dentro do espaço-tempo que nós nos localizamos hoje. O texto se propõe, se nós olharmos toda a estrutura literária desse texto, ele se propõe a dar um relato verdadeiro e concreto da criação. Portanto, é uma narrativa, é uma descrição, é como quem está olhando. Não é que Moisés estava no início do mundo, mas Deus está passando para ele como que as coisas sucederam. É como quem está vendo e dizendo: olha, está acontecendo isso e isso lá fora. Ele está transmitindo. Não estamos, portanto, diante de mito, parábola, ilustração, lenda ou fábulas. Nós não estamos diante de um relato dessa natureza. Trata-se de uma narrativa propriamente dita. Ele está relatando fatos. O livro de Gênesis é um livro muito simples, é um livro claro, direto, para qualquer pessoa que lê entender. Moisés fala como alguém que está observando. É importante considerar que o relato foi bem pensado, não é porque ele é simples, claro e direto, que seja algo aleatório, mas foi cuidadosamente pensado, inclusive com um recurso no hebraico chamado de paralelismo. Os irmãos vão observar isso aqui, vão lembrar disso na próxima exposição. Ou seja, dia 1, 2, 3, 4, 5. O dia 1 está relacionado ao dia 4.
Se os irmãos olhar aqui no versículo 3, ele diz: haja luz e houve luz. E aí, no verso 14, que é o quarto dia, ele diz o seguinte: também disse Deus: haja luzeiros no firmamento. E aí, vão perceber essa correlação. Aquilo que é criado inicialmente é povoado na sequência. Os irmãos vão observar isso dentro desse recurso do paralelismo. Ele vai seguir um padrão. Deus dá o comando, acontece conforme Deus mandou, Deus dá o nome, Deus diz é luz, é treva, e Deus declara que foi feito muito bom. E fala do fim daquele dia. Vai seguir essa estrutura. Toda a descrição dos dias. Deus dá o comando, acontece, ele dá nome, ele diz que é bom e fala a respeito do fim daquele dia. Então, a primeira lição que eu quero tratar nessa noite é a respeito da luz e das trevas. Primeiro dia, versos 3 ao 5. No primeiro dia, Deus cria a luz e separa as trevas. Depois de ele ter criado essa massa informe, conforme o relato dos versos 1 e 2, Deus começa meio que a ordenar essa massa, a organizar essa massa. Bem mal comparando a experiência que eu tive esses dias, é como que se você colocasse tudo nas caixas para mudança e você chegasse na nova casa e fosse organizando as coisas. É basicamente isso que Deus faz, é aquela grande massa e ele começa a ordená-la, ele começa a organizá-la. Alguns teólogos, para integrar o criacionismo com o evolucionismo, eles vão entender que houve um chamado gap, um espaço de tempo entre o verso 2 e o verso 3. E esse espaço de tempo, quem sabe, pode ser bilhões de anos. É uma das teorias que eles vão. Mas definitivamente, irmãos, não há espaço aqui para isso, porque a criação vai seguindo uma ordem, inclusive de dia. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, assim por diante. Então não tem esse gap, não tem esse espaço. A narrativa conduz a ações consecutivas e diretas. Apenas com a sua palavra, Deus ordena a existência de tudo que há. E aqui, vale um parêntese, que a palavra de Deus é sempre irresistível. Nada pode contrariar a sua palavra. Nós não podemos subestimar as palavras do nosso Deus. Afinal de contas, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Nada pode contrariar a sua vontade. A luz é boa, como Deus a declara aqui nesses primeiros versos, porque reflete a natureza de Deus. O Criador é bom, porque faz tudo muito bom. Aqueles que são politicamente corretos e estão nessa... Eu tenho que tomar até muito cuidado com as palavras, né? A questão de treva e luz, diz que não é esclarecer, mas vamos escurecer. Então tem um pessoal com a besteira, vou colocar dessa maneira, da forma mais suave que eu encontro nesse momento. Deus fez separação entre luz e trevas. Está claríssimo aqui. Aquilo que estava sem forma e vazio, agora é iluminado pelo poder da palavra de Deus, que traz a luz à existência. Haja luz e houve luz. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 6, Paulo afirma o seguinte: porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz, foi Ele mesmo quem brilhou em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. É importante observar aqui, que o poder que trouxe das trevas à luz, é o poder necessário que Deus emprega para iluminar um coração que está em trevas. Conversão de um pecador é equivalente ao primeiro dia criacional. Esse poder de Deus se manifestando num coração escuro, imerso na ignorância espiritual.
É o mesmo poder de Deus agindo. Deus separa luz e trevas. Trevas, para o povo hebreu, representava tudo o que há de ruim. Trevas para eles representava dor, sofrimento, mal e morte. Salmo 88, que é um dos salmos mais complexos de nós lidarmos com ele, é um salmo que do princípio ao fim, ele está lamentando as provações, as dificuldades, os becos sem saídas, as situações insolúveis. E aí no encerramento do salmo tem uma palavra: de tudo é trevas. É um salmo que encerra desse jeito: trevas. Trevas para o povo hebreu representava isso. Deus dá nome ao que fez, dando sentido e finalidade à sua criação. O primeiro dia termina, e observe que ele não é marcado nem pelo sol e nem pela lua. Para os hebreus, o dia começa às 18 horas. Para eles, o dia começa em trevas e ele termina em luz. Essa é a ideia. Por isso que o sábado, o Shabat do judeu, começa sexta-feira às 18 horas, no início das trevas, e termina durante o dia. Isso tem um significado para ele, está relacionado a esse relato criacional. Então, para eles, o dia começava em trevas e terminava em luz. Então, das trevas, Deus criou a luz e fez separação. Segunda lição: o firmamento e as águas, do verso 6º ao 8º. Água, terra e trevas faziam parte dessa massa informe que o Espírito pairava por sobre ela no início, no verso 2º. No segundo dia, Deus separa águas, criando firmamento, o que nós podemos resumir como a nossa atmosfera. Poderia resumir dessa maneira: o céu do habitat, a cortina que existe por toda a parte alta, digamos, do globo. Deus faz essa separação. Ele fala de águas de baixo, que são os rios, as marés, os oceanos, e as águas de cima, que são as nuvens. Fala de águas de baixo, águas de cima e a formação da atmosfera. Terceira lição: terra e vegetação, versos 9 ao 13. No terceiro dia, Deus faz aparecer a terra seca. E Deus começa a cobrir essa terra com toda sorte de vegetação. Deus mandou e assim foi. Ao continente, Deus chamou de terra, e ao ajuntamento das águas, marés. Chama-nos a atenção que Deus estava feliz, satisfeito com as obras de suas mãos. E aqui nós aprendemos também que Deus se alegra com a sua criação. Deus se alegra quando a sua criação cumpre o propósito para o qual ela foi criada, quando uma árvore efetivamente frutifica de forma abundante, quando o ser humano cumpre com a sua criação. Deus estava lançando os fundamentos da criação e tudo corria em conformidade com os seus propósitos. Deus criou o reino vegetal, como diz os versos 11 e 12, e aqui começa a criar vida pela palavra do seu poder. Veja que a primeira forma de vida, por assim dizer, nesse habitat criado pelo Senhor, é mato, é vegetação. É a primeira vez que Deus vai criar a partir de algo criado. A terra já estava lá. Ele coloca os vegetais sobre a terra e ele deixa um comando, né? Aqui temos algo novo, Deus criando a partir de algo que já existia. E da terra faz brotar vida, e da terra ele criará o homem, do pó dessa terra. E quando nós morremos, nós voltamos ao pó. Veja que existe uma conexão, mas não é a mesma coisa, tá? É uma das lições que nós vamos aprender desse texto hoje.
Existe uma conexão, uma interdependência, mas não é a mesma coisa. Deus criou os vegetais com a capacidade de reprodução, ou seja, Deus não precisaria criá-los novamente. Criou uma vez e eles iriam se reproduzir, enquanto o mundo é mundo. A criação se autossustenta, ele estabeleceu alguns princípios, algumas leis para o funcionamento dessa criação. E esse sistema criado pelo Senhor é alvo de pesquisas científicas. Criou segundo a sua espécie. Isso daqui é importante, porque dentro dos estudos teológicos nós cremos que Deus criou um tomate. E ao longo do tempo, esse tipo de tomate tornou-se vários tipos de tomate. Aquele tomate mais magrinho, tomate mais gordinho, não pode falar gordinho, né? Tomate mais cheinho, tomate pequenininho. A partir de um tomate, Deus não criou uma variedade de tomates, Ele criou um tomate. E a partir desse tomate, Ele foi se adaptando em diversos lugares, em diversos climas, terras e circunstâncias. Mas a partir de um tomate. Nós não temos a menor dificuldade de aceitarmos isso, que seria uma espécie de microevolução ou adaptação, como queira chamar. Não há nenhum problema. O problema é dizer que o tomate pode daqui a trilhões de anos virar uma abóbora. Aí nós temos um problema grave, que é uma das linhas evolucionistas. Foi isso que Darwin observou na ilha de Galápagos. Ele observou que um tendilhão, um pássaro, com um tipo de bico para comer uma fruta numa determinada estação. Na outra parte da ilha, já em outra estação, tendilhão, mas já com outro bico para comer outros tipos de frutas. O tendilhão era um pássaro, sempre foi. Ele observou uma espécie de microevolução. Não que ele era algo que estava na água e de repente ele começou a caminhar na terra, ganhou asas e voou. Não, era um tendilhão que foi se adaptando a diversas circunstâncias, e nós cristãos não temos nenhuma dificuldade de aceitar isso. Essa realidade está evidente diante dos nossos olhos. Mas o que eu quero chamar a atenção é que esse mundo agora, no terceiro dia, ele já está habitável. Tudo muito bom. Tudo feito com beleza, tudo feito com ordem e tudo feito pelo nosso Deus. E aí eu quero partir para algumas aplicações, irmãos, desses 3 primeiros dias criacionais. A primeira delas, e o que Moisés está tentando aqui explicitar para o povo, é que existe somente um Deus. Na criação dele estão as suas digitais. Quem é o nosso Deus? Ele pode ser percebido claramente desde o princípio do mundo por meio das coisas que foram criadas. Em tudo existe a digital do Senhor. O Adalto Lourenço, quando esteve aqui, ele trouxe uma reflexão sobre a Trindade, 3, diversas situações científicas. Eu recomendo que você leia algumas obras dele, Gênesis 1 e 2, o começo de tudo. Ele fala a respeito dessas digitais de Deus nos micro-organismos, no macro. Deus deixou suas digitais. Deus criou tudo muito bom. É uma outra lição que nós vamos ver se repetir aí. Existe uma ordem, existe propósito, existe sentido, existe o que para muitos é chamado de design, ou seja, finalidade. Tudo tem a sua função. As plantas existem para fornecer alimentos para os seres vivos. O relato de Moisés se opõe a toda concepção de mundo fundamentada no caos, na sorte ou no azar. O que nós vimos no domingo passado sobre a crença da criação pelos sumérios, pelos babilônios e até mesmo pelos egípcios. Era um caos, era uma briga entre deuses. E aqueles que venceram, criaram e geraram uma certa ordem, mas continuam brigando entre si. Meus irmãos, no princípio
era Deus. Ele já existia e ele criou tudo muito bom. Então não veio de sorte, não veio de acaso, nada dessa natureza. Uma outra lição é que não se deve adorar a criatura no lugar do Criador. Isso aqui está implícito aqui. Por quê? Os egípcios adoravam o rio Nilo. O rio Nilo para eles era uma espécie de divindade. Já leram um pouco de mitologia, de deuses, de povos antigos, até mesmo a mitologia grega, tem um deus das águas, entre aspas, chamado Poseidon, que nas águas tem muito mistério, então deve ter um deus ali. Então a imaginação, o que ele está dizendo é que não se deve adorar a criação, por mais esplêndida, por mais forte, por mais bela que ela seja, por mais que ela nos favoreça, nós não devemos adorá-la. Então eles adoravam o rio Nilo, eles adoravam um boi Apis, que era sinônimo, símbolo de fertilidade. Eles adoravam um pássaro preto chamado Ibis, talvez você já tenha visto por aí. Eles adoravam o sol e eles chamavam o sol de Ra, era dessa maneira. Então eles adoravam o deus Ra. Faraó, como se fosse um filho dos deuses, ou seja, o seu chefe de estado, e Faraó era um título, não era um nome, então era uma espécie de divindade, filho dos deuses, e eles adoravam a Faraó, se curvavam diante de Faraó. Meus irmãos, não mudou em nada para a sociedade atual. A sociedade atual continua adorando a criação ao invés do Criador. Eu vou usar uma ilustraçãozinha que eu estava pensando como frequentador de academia há algum tempo, que é um local insalubre. É um local insalubre. Não recomendaria. A gente vai porque é obrigado. Agora parece que as mulheres arrumaram de andar mais peladas ainda. Umas calças, umas roupas, que eu vou lhe dizer uma coisa, era melhor estar pelada. Daria menos escândalo. Mas eu vou usar uma ilustração de academia. Do atleta, né? Para ele, o Deus é o seu corpo. Então ele precisa comer direitinho, na hora, pela saúde, mas pelo seu corpo, pela moldura do seu corpo. Ele não pode ter uma barriguinha, então ele não vai sucumbir naquele pudim, naquela pizza, ou alguma guloseima que você ache boa. Ele vai segurar, porque o seu corpo é o seu Deus, ele tem que estar sempre modelado. Ele vai segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e se der domingo ele vai na academia também. A academia, portanto, é o seu templo, é o seu local de adoração, e ali ele está adorando o seu corpo. Note bem, eu não estou dizendo que é errado se exercitar ou ir na academia, tá? Porque eu vou também, mas a gente precisa achar um equilíbrio nisso daí. Existe uma forte tendência de nós adorarmos a criação no lugar do Criador. Por mais esplêndida que ela seja, nós não temos que adorar a criação. Outros adoram carros, outros adoram viagens, outros adoram status, e aí vai. Os deuses, eles só mudaram a cara um pouco, mas na sua essência é adorar aquilo que existe. Eles adoravam o sol Ra, porque o sol iluminava tudo. E descobriu-se, principalmente na pandemia, que tomar um solzinho é bom, por causa da vitamina D. Imagine o egípcio. Puxa, eu tomo sol, me sinto muito bem, estou recebendo energia do sol. Essa era a crença. Quando descobriram o processo de fotossíntese, puxa, aí está fundamentada toda a nossa crença na adoração do sol. Ele é a nossa fonte de vida. E aí o que Moisés faz? Quem criou o sol foi Deus. Deus criou o sol. Deus criou toda a realidade que se existe. Nós não devemos adorar a criação, mas nós devemos adorar o Criador. Uma outra lição é que Deus é autor e mantenedor da vida. Os deuses pagãos eram alimentados por seus súditos.
Eles precisavam de ofertas, de sacrifícios e de oferendas para serem nutridos, para serem alimentados, para serem apaziguados na sua ira. Então, quando havia, entre aspas, uma má sorte, uma maldição, uma tribulação, se sacrificava para apaziguar a ira dos deuses. Eram temperamentais, geniosos. Moisés diz: não, nada disso. O Senhor Deus fez tudo bom, por livre e espontânea vontade. Ele criou todo o habitat bom e belo. Meus irmãos, vejam que há um enorme desafio para nós, porque nós estamos imersos nessa guerra de cosmovisão. O Criador do mundo versus a visão pagã de mundo sobre a origem e a identificação de tudo. A visão de mundo é que tudo está unificado. Lembra que eu falei logo lá atrás, que existe uma conexão, mas não é algo unificado. Ou seja, não há distinção entre homem e mulher, seres humanos e animais. Para eles, todas as formas de vida estão no mesmo nível. Aliás, se você estiver brigando na rua com um ser humano, talvez as consequências sejam menores do que se você estiver agredindo um cachorro. Se você agredir um cachorro, você vai preso. Agora, dependendo da situação do ser humano, não. Os jovens da igreja contaram para mim. Gente, por favor, não é que eu odeie animais, tá? A criação é de Deus. Mas tudo no seu devido lugar. Mas eles me contaram a inversão de valores vivido ali numa lanchonete. Teve uma mulher que estava com seu cachorrinho e uma outra passou e acidentalmente, eu tenho certeza que foi dessa forma, ela pisou na pata do cachorro. Me desculpem falar cachorro, porque é cachorro mesmo. E aí, já sabem, né? O cachorro é muito sensível à dor. Deu aquele uivo, aquele grito, aquele alarme. Juntou 3 homens enormes para agredir a mulher que pisou na pata do cachorro. Acidentalmente, 3 homens. Ato contínuo, nem demorou muito. Passou um morador de rua, pedindo comida, ninguém nem olhou. E você diz que essa sociedade está normal? Essa sociedade não está normal, irmãos. Isso é patológico, é algo produzido por um nível de inversão de valores. As coisas precisam estar no seu devido lugar. Para a sociedade, as formas de vida estão no mesmo nível. Tem leis de proteção dos animais. Não fazem distinção entre o mundo e Deus. Deus é o mundo e o mundo é Deus. Não há distinção também sobre o bem e o mal. Por isso, desse protecionismo a bandido. Isso é fruto de uma concepção de mundo, de uma visão de mundo equivocada. Porque se observassem as leis do Senhor no Pentateuco, olho por olho, dente por dente, até pena de morte. Mas não. Dependendo da proteção que você colocar na sua casa, se o bandido se der mal, você vai ter que pagar para a saúde dele ser restaurada se ele te processar. Por que ele foi entrar na sua casa? Por que ele foi invadir a sua casa? A Bíblia diz que se estiver de noite e você tiver uma arma e um bandido entrar na sua casa, pode abrir fogo contra ele. Agora, se estiver de manhã, não. De manhã, não. Mas a sociedade virou tudo. Inverteu os valores. Não há distinção sobre o bem e o mal. E no cristianismo, há distinção, sim, senhores. Deus criou a luz diferente das trevas. Está claro aí. Deus distinguiu a água de firmamento. O firmamento não é água, o céu não é água, e a água não é céu. Deus criou as vidas segundo as suas espécies, diferentes.
Nós cristãos insistimos nas distinções. O bem não é o mal. Homem não é mulher. O ser humano não é um animal, por mais que aqueles bobocas, vou chamar assim, se sintam cachorros. Eles não são e nunca serão cachorros. Não são, irmãos. Deus não é o mundo e o mundo não é Deus. Então, em Gênesis, essas marcações estarão bem evidentes. Deus cria o homem e Deus cria a mulher, que é matéria do próximo sermão. Mas eu quero finalizar com a última lição, que Deus é soberano. Não está limitado ao bel prazer das suas criaturas. É poderoso para fazer tudo o que quer e Ele fará. Não se submete às nossas escolhas. Deus não se humilha diante da negação do homem. Há um salmo, agora eu não vou me recordar exatamente o número, que diz que Deus olha lá de cima e ri deles. Deus olha para aqueles que dizem que não creem nele e ri deles. Ele zomba deles. Que é o homem. Deus é soberano. Ele faz o que Ele quer. E essa soberania vai estar evidente aqui em Gênesis. Então, irmãos, que nós nutramos uma fé viva e robusta no Deus Criador dos céus e da terra. Eu pedi para a equipe de cânticos dois cânticos. O primeiro deles é Tu és soberano, justamente para declarar, cantando, que o nosso Deus é soberano sobre todas as coisas. E um cântico bem antigo também, que é O Nosso Deus é Soberano. São dois. Ou seja, o nosso Deus é soberano, vai falar sobre o Deus criando tudo que existe no mundo. Então, que você possa, com fé, diante de tudo aquilo que foi pregado essa noite, declarar essas verdades ao nosso Deus. Meus irmãos, ao final de domingo, se houver aniversariantes conjugais de dezembro, os irmãos que fazem aniversário conjugal em dezembro se sentem muito prejudicados. Realmente, período difícil, né, de serem chamados. Então não se case em dezembro, case em outros meses, né? Vai ser melhor para você. Mas se tem aniversariantes conjugais em dezembro, que venham à frente, nós vamos orar agradecendo a Deus por mais um ano de vivência conjugal. Sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor.
face das